Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje eu vou tratar deste assunto aqui, a descida de Inanna ao mundo dos mortos. Para você que é crente, cristão, para você que acredita na descida de Jesus ao mundo dos mortos, como se prega no cristianismo, que Jesus desceu ao mundo dos mortos para pregar aqueles que estavam presos em cadeias, e pregar aos espíritos. Então, eu vou mostrar para vocês da onde que possivelmente foi tirado, porque isso aqui é um dos mitos da descida ao inferno. É outro assunto que eu também vou abordar aqui. Não vou ler todo o estudo porque é muito grande, mas eu vou abordar alguns aspectos, algumas frases que estão na Bíblia, no Novo Testamento. Primeiramente, no judaísmo, no Antigo Testamento, assim chamado pelos cristãos, que os judeus não gostam que chama assim, né? Eles falam que é Primeiro Testamento, ou Torá e Taná. No Antigo Testamento, eles não têm a concepção de inferno, descida aos mortos. Para eles, Sheol, morreu, sepultura, acabou. Então, da onde que foi tirado esse conceito de inferno pelo cristianismo? E daqui nós vamos entender que já existia outros mitos mesopotâmicos, acadianos, né, sumérios, egípcios, que se falava já de uma descida ao mundo dos mortos ou ascensão ao céu. E detalhe, uma coisa importante também: ressurreição dos mortos, 3 dias e 3 noites lá na descida ao inferno, depois a ressurreição dos mortos. Então eu vou só pincelar, vou deixar na descrição aonde que eu tirei este estudo, e se você quiser se aprofundar, você clica lá no site e pode ir lá se deleitar neste estudo. Uma coisa que eu quero que fique bem claro aqui: se a concepção de inferno, de descida ao mundo dos mortos, demônios, ressurreição, 3 dias e 3 noites, fosse do cristianismo primeiro, aí poderia se dizer que a história do cristianismo era verdadeira. Mas o que eu vou mostrar para você aqui é que já existia essa concepção e que o cristianismo adaptou isso para a sua crença, até para dentro da sua Bíblia. Exatamente. Então, após a vinheta, você vai conhecer esse estudo. Não adianta crente xingar, ok? Mas isso é anterior ao cristianismo. Então, meus queridos, vamos lá. A descida de Inanna ao mundo dos mortos. Isso aqui é um relevo mesopotâmico, em terracota, em exposição e British Museu, conhecido como a Rainha da Noite. Então está aqui para você que acredita na representação da descida dos mortos pelo cristianismo, né? Não foi, tá? Já existia uma concepção anterior a isso. Vamos aqui para algumas frases que eu marquei. A descida de Inanna ao mundo dos mortos é um principal texto por detrás de um dos mitos mais célebres do Oriente Médio, a narrativa de Tammuz em Star. Como se sabe, Tammuz também era um deus da vegetação, consorte da deusa do amor, do sexo, da fertilidade e da guerra. Então percebe-se que bem anterior ao judaísmo, ao cristianismo, já existia a concepção de deuses, e essa descida ao mundo dos mortos não é original do cristianismo. Então aqui tem todo o texto. Eu só estou expondo para vocês o texto para mostrar para vocês que existe um estudo, já existia anterior ao cristianismo, uma história antes da Bíblia que contava a descida dos mortos. Não vou ler tudo, é muito grande, é um livro, só para você ter uma ideia. Aqui também vai falar, neste estudo, do épico de Gilgamesh. Quem conhece sabe o que foi o épico de Gilgamesh. Coloca aqui nos comentários, para que os crentes dizem
do que se trata, para os crentes saber do que se trata do épico de Gilgamesh, que é anterior à Bíblia, que é anterior ao mito da Bíblia. Coloca aqui embaixo, faz o favor, aqui nos comentários, do que se trata, para que os crentes que vão chegar aqui saibam, que vocês, né, que conhecem toda essa história, do que se trata. Faz um favor, coloca aqui por gentileza. Aqui fala, como se sabe, porém, a língua falada na Babilônia, especialmente a época do exílio dos judeus, não era o sumério, mas uma língua semítica, como o hebraico e o aramaico, que era o acádio, em que foi escrita a versão mais completa que temos do épico de Gilgamesh. Né? Aqui fala do empréstimo dos sumérios, que foi emprestado aos sumérios, significando filho de Damu, legítimo Zid. Além de uma divindade, Dumuzid também era sido um rei do período pré-dinástico da Suméria. Suméria, para quem não conhece, os cristãos, é anterior ao judaísmo, bem antes ao judaísmo, entendeu? O povo sumério é o povo comprovado cientificamente, é o povo mais antigo comprovado arqueologicamente. Não é os judeus, tá? Não é Adão e Eva. São os povos sumerianos. Vamos para o próximo agora? Post. Dito isso, imagino que mais surpreendente seja descobrir que o que parece ser um dos principais elementos do mito, à primeira vista, a morte e renascimento do Deus. O que parece para vocês morte e renascimento do Deus? Quem? É, na verdade, um elemento secundário que quase não aparece nas tabuletas que chegaram a nós. A situação é tão confusa que quando traduziram pela primeira vez a tabuleta contendo a descida de Inanna ao mundo dos mortos, o consenso inicial era que a deusa Inanna estaria indo buscar o seu amado nos infernos, como faz o Orfeu grego. Porém, muito pelo contrário. Ocorre que Inanna estava, na verdade, indo ao submundo por outros motivos, em sua maior parte desconhecidos. Não há autores que presumem que fosse uma tentativa de ampliar sua esfera de influência. O que, ao fracassar em sua empreitada, morrendo no caminho, por pouco não permanentemente, ela acaba causando a morte do marido. Para dar mais detalhes, o problema é que não é permitido a ninguém, nem mesmo a uma deusa consideravelmente poderosa como Inanna, voltar dos infernos. Ou, pelo menos, não sem mandar alguém no seu lugar. E esse alguém acaba sendo Dumuzid. O que parece um paralelismo aqui? O que parece? Que Deus manda alguém morrer e vai ao inferno para que voltasse? Percebe-se que a todo tempo o texto diz mito. Mito. Até o texto aqui de Inanna, que é anterior de Jesus, já diz que é mito. Se aqui diz que é mito, imagina de Jesus. Então, vamos para um próximo texto, para vocês verem como tem, parece bastante com o que está nos evangelhos. Tem um outro texto também, aqui nesse estudo, que diz assim: a coisa toda fica ainda mais complicada quando lembramos que existia um outro Deus, chamado Damu, que também morre e renasce, e que, diferente de Dumuzid, que era um pastor, seria um deus da vegetação propriamente. Ele é mencionado no poema Jornada de Nigizida ao mundo dos mortos. Então, para você perceber que não existe só um mito da descida dos mortos. Engraçado também que essa jornada aqui de Ginizida também fala também sobre a serpente lá que enganou Adão e Eva, né? Mas na verdade não é Adão e Eva, né? É um outro mito, né? Que é anterior à Bíblia. Mas o crente não gosta de estudar. O crente, ele acha que o que está escrito na Bíblia é a verdade, né? Mas mal sabe ele que os mitos que estão contidos na Bíblia foi adaptada desses contos aqui. Agora vamos aqui ver um trecho que fala assim, ó: parece ser mais ou menos como se Jesus viesse a ser conhecido não pelo episódio da sua morte na cruz e ressurreição, descrito em todos os 4 evangelhos,
mas pelo milagre mais obscuro da moeda na boca de um peixe para pagar o imposto do templo, e se tornasse então o deus do pagamento de imposto. De quebra ainda, a descida de Inanna termina com um verso dedicado não a Inanna, heroína do poema, ou de Damuzide, sua vítima, ou mesmo Gestinanna, por ter sido sacrificado pelo irmão, mas Ereshkigal, que é quase a vilã da história, Divina Ereshkigal, doce é louvar-te. Pois é. Então aqui percebemos, meus queridos, que já existe uma adaptação aqui desse mito mesopotâmico, esse mito aqui anterior, que mostra que já existe essa história de inferno, essa história de descida ao mundo dos mortos, né? Então o que está escrito ali nos evangelhos não é a primeira vez que acontece. Esse aqui é o deus Enki, um deus anterior ao tetragrama, o deus da Bíblia. Enki, deus da criação, da sabedoria, da água e do logro. Você está achando que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro? Está muito enganado. Olha aqui também o que diz aqui num texto um pouco mais em cima. Diz assim, ó, depois desses versos da abertura, temos uma sequência enumerada todos os locais com templos dedicados à deusa, onde ela abandonou o ofício divino para seguir ao mundo dos mortos, que eu optei por traduzir como abismo, para manter algo do tom topológico da palavra Kur, que em sumério também quer dizer montanha, além de inferno. Inanna se prepara então, e para isso prepara os 7 para acompanhá-la. Vamos ver quem que é esse 7 O plano de Enki dá certo, mas Inanna descobre que não poderá fugir assim tão fácil do submundo e que precisa escolher alguém para morrer em seu lugar. Ela é escoltada por um bando de demônios. No Antigo Testamento existe demônios? Ou é só no Novo Testamento? Então daqui você já percebe mais uma adaptação de outros contos sumerianos, de anjos, demônios, que está descrito aí nos evangelhos, na sua Bíblia. Aqui onde está sublinhado também, que eu não vou ler tudo, porque senão fica muito grande, diz assim, que quando ela retorna do inferno, presta atenção, consegue impedir aqueles que estão de luto por ela sejam afligidos pelos demônios, mas não Dumuzide, que não respeitou esses ritos sagrados. As coisas que são levadas a ela para trazê-la de volta à vida são uma comida e água, duas coisas completamente ausentes na concepção suméria de inferno. Então, quer dizer que nos contos sumerianos já existia a concepção de inferno? Anterior ao cristianismo? Quem adaptou de quem? Responda a essa frente sem manobra. Agora vamos ver o mito lá de 3 dias e 3 noites de Jesus que os crentes pregam. 3 dias e 3 noites se passaram, mas sua cortesã, guardava a memória as palavras da sua senhora. Lançou nas ruínas lamento e mais lamento por ela. Então aqui já percebe que nesse poema de Inanna, ela passou 3 dias e 3 noites no abismo, no inferno, aonde os crentes pregam que é a verdade. Então, se o inferno do cristianismo é o verdadeiro, então o inferno dos sumerianos também é. E aí, você acredita nos contos sumerianos, crente? Pelas palavras de Enki, Inanna voltava do abismo. Inanna voltava do inferno. E os demônios pequenos como uma cerca, e os grandes demônios como um matagal, a detinham de todos os lados. Aquela briga espiritual que os crentes falam que existe, na parte da potestade celestial, da onde foi tirado isso que está dentro das cartas de Paulo? A potestade do ar, aonde? Dos mitos sumerianos. Então é isso, meus queridos. Eu vou deixar então o link aqui da onde eu peguei o estudo. Se o inferno do cristianismo é posterior e os demônios e a descida ao mundo dos mortos passou 3 dias e 3 noites e que o Deus superior Enki a resgatou, a ressuscitou, a trouxe dos mortos, quem é o verdadeiro?
o conto sumeriano anterior até o do judaísmo ou do cristianismo, que é bem posterior? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.